A MyPcards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a MyPcards. Oi, eu sou o Zub e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo no Master Duel, dessa vez um deck meme, um deck de FTK, o deck do Cyberstain. Pra quem não sabe, FTK é a sigla pra First Turn Kill, então a gente vai tentar acabar com a vida do oponente no primeiro turno e graças a esse carinha aqui, o Cyberstain, lembrando que esse deck é um deck meme, faça por sua conta e risco. Então já deixa seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento, para não perder nenhum deck como esse. E se você quiser e puder, me segue nas redes sociais, ZubaTCG, para acompanhar todas as novidades. Agora sim, bora falar do deck. O deck é inteiramente focado aqui no nosso Cyberstain, o nosso Frankenstein cibernético. Esse monstro é considerado um card cyber, o que é irrelevante nesse deck, mas seu efeito é bem conhecido. Você pode pagar 5.000 pontos de vida para invocar por especial um monstro de fusão do seu deck adicional em posição de ataque. Então você paga 5.000 pontos de vida para invocar um monstro de fusão. Mas nesse deck aqui a gente encontra uma alternativa para não precisar pagar esses 5.000 e é através de um combo bem demorado, bem complicado, mas que é muito satisfatório quando dá certo. Então vamos aqui para a lista, vamos deixar a Esfera Vylon mais para o final porque ela tem um papel muito importante nesse deck. De Hand Trap eu uso duas Maxi e duas Ashe. A Maxi, vocês sabem, toda vez que o oponente fizer um especial eu compro um card. E a Ashe, se o oponente for adicionar um card à mão, for invocar por especial do deck ou enviar um card do deck, você nega. Então eu uso essas duas porque eu também uso aqui a Crossout Designator e são as duas cartas mais usadas no formato e são cartas que prejudicam muito a estratégia desse deck, principalmente a Florescer, que todo mundo tem, e eles dão a Florescer na nossa Isolde e acaba nosso combo. Então a Crossout e as duas chamadas da cova aqui dão uma camada de proteção. Vamos falar aqui do que usamos para chegar nos nossos monstros de extra deck e depois chegar no Cyberstain. Usamos aqui um golfinho Aqua Espacial. Uma vez por turno, eu posso descartar um card, olhar a mão do oponente e escolher um monstro. Se a gente controlar um monstro com ataque maior ou igual que o ataque do monstro escolhido, a gente destrói aquele monstro e o oponente perde 500 pontos de vida. Caso contrário, a gente sofre 500 de dano. Então ele tá aqui para ser invocado aqui pela Connector do Neo Espacial, que a gente usa 3 cópias. Quando ela é invocada por invocação normal, eu posso invocar por especial um Neo Espacial ou um News Herói do elemento do meu deck, da minha mão ou do meu deck em posição de defesa. Ela também tem um segundo efeito que a gente quase não usa, que a gente pode oferecer ela como tributo e depois escolher um Neo Espacial ou um News Herói do elemento cemitério e invocar por especial em posição de defesa. Mas a jogada aqui é invocar ela por normal, trazer o golfinho diretamente do deck e com os dois fazer a Isolde, porque a Isolde pede 2 monstros guerreiros e os 2 monstros são guerreiros. Também usamos a Engine de Phantom Knight ou Cavaleiros Fantasmas, usando uma cópia do manto antigo. O primeiro efeito dele a gente quase não usa, mas se esse card estiver em posição de ataque, você pode escolher um monstro de trevas no campo e colocar esse card em posição de defesa. Se isso acontecer, esse card ganha 800 de ataque e defesa até o final do turno do seu oponente. E o efeito que a gente mais usa, você pode banir esse card do cemitério para adicionar um card Cavaleiro Fantasmas do deck pra mão, exceto o manto antigo. Então a gente bane ele do cemitério e adiciona qualquer carta Cavaleiro Fantasmas. Temos aqui a Bota Silenciosa, que entra por especial se a gente controlar um Cavaleiros Fantasmas, então ela também faz presença de campo, lembrando que todos eles são guerreiros, então por isso que eles são tão úteis nesse deck, dá acesso a Isolde. Além disso, eu posso banir esse card do cemitério para adicionar uma magia ou armadilha Cavaleiros Fantasmas do meu deck à minha mão. Então temos aqui as armadilhas do deck aqui que a gente adiciona para dar mais presença de campo e fazer mais jogadas. Temos também aqui o Cavaleiro Fantasma de Escamas Rachadas, esse é nosso principal monstro, junto com a Connector do Neo Espaço. Geralmente ele também será uma das nossas normal summons. Você pode descartar um card e enviar um card de Cavaleiros Fantasmas do deck para o cemitério. Então a gente descarta uma carta que a gente quer ver no cemitério e envia outra carta que a gente quer lá no cemitério para banir, para buscar mais Cavaleiros Fantasmas ou para fazer jogadas ou para renascer depois. Além disso, se um outro card de Cavaleiros Fantasma no cemitério foi banido enquanto esse card está lá no cemitério, ele pode ser invocado por especial, mas é banido quando ele deixar o campo. Então ele faz presença de campo 2 vezes aí no deck.
A próxima Cavaleiro Fantasmas é aqui a Sombra Brigandina, porque ela vira um monstro de nível 4, isso é importantíssimo nesse deck. Ela vira um Guerreiro de Trevas de nível 4, com 0 de ataque e 300 de defesa. A gente baixa ela e se não tiver armadilhas no cemitério, que é na maioria das vezes, a gente pode ativar no mesmo turno que foi baixada e ela vira um monstro de nível 4 ali pra nós. E uma Cavaleiros Fantasmas para negar efeito de monstro do oponente, impedir que eles ataquem, ou para banir ela do cemitério, escolher um Cavaleiro Fantasma no cemitério e invocar por especial. Então ela também faz presença de campo nesse deck. Então essa é a engine de Phantom Knight que a gente usa, a engine básica, quase todos os decks que usam Phantom Knight usam essa engine. E agora vamos falar de outros guerreiros, nosso deck inteiro é focado em guerreiros para trazer o mais rápido possível a Isolde para o campo. Então temos aqui o Agressor de Photon, se eu não controlar nenhum card eu posso invocar esse card por especial da minha mão. Temos o Borboleta Espiã, se eu invocar um guerreiro por invocação normal, eu posso invocar esse card por especial da minha mão. Então os dois são de nível 4, os dois servem para fazer rank 4, que usamos só um rank 4, mas ele é muito importante para o deck. Os dois fazem Isolde. Temos também aqui o Cavaleiro do Armagedon, quando ele é invocado eu posso enviar um monstro de trevas do deck para o cemitério, isso é importante para a estratégia, porque a gente quer nosso Cyberstain no cemitério, e ele é do atributo trevas. O mesmo caso aqui do Grepher Negro, o efeito que a gente mais usa dele é uma vez por turno, descartar um monstro de trevas e enviar um monstro de trevas do deck para o cemitério. Então a gente descarta aqui o Armagedon para enviar o Cyberstain para o cemitério. A gente invoca ele com facilidade nesse deck, graças a Isolde, que invoca um guerreiro do deck. Então esses aí são todos os guerreiros do deck, agora faltou só um monstro aqui para explicar, que é a Esfera Vylon. Ela é importantíssima para a estratégia desse deck, porque ela vai buscar o equipamento que a gente precisa para fazer nossa jogada. Se esse card for enviado da zona de cards de monstro para o cemitério, você pode pagar 500 pontos de vida, escolher um monstro com a face para cima que você controla e equipa esse card no alvo. Você pode enviar esse card de equipamento para o cemitério para escolher uma magia de equipamento no seu cemitério e equipá-la no monstro que esse card estava equipado. Então a gente envia ela para o cemitério para equipar uma certa magia de equipamento aqui no Cyberstain. Essa magia de equipamento é a Célula de Recarga Telecinética. Só pode ser equipada em um monstro tipo psíquico e você não precisa pagar pontos de vida para ativar os seus efeitos. Quando o monstro equipado é destruído e enviado ao cemitério, você pode pagar 1000 pontos de vida e devolver esse card para a mão. Então a gente usa a Esfera Vylon para equipar aqui o nosso Cyberstain com a Célula de Recarga Telecinética. Mas o Cyberstain é do tipo máquina, e aqui que entra outra parte do combo, que é o nosso monstro Reprodoco. O Reprodoco tem um efeito muito interessante, que eu posso declarar um tipo de monstro até a fase final desse turno. Todos os monstros com a face para cima para qual ele aponta se tornam daquele tipo. Então vocês já entenderam a estratégia, né? Invocamos o Reprodoco, invocamos o Cyberstain na seta dele, transformamos ele em psíquico, equipamos com a Esfera Vylon e depois equipamos eles com a Célula de Recarga Telecinética. Para invocar a Esfera Vylon, a gente usa o Hulk, já que ele é um monstro regulador, a gente usa o Hulk Fibrax para invocar ele diretamente do deck e fazer mais jogadas, fazer mais invocações aí. Então é um combo bem consistente, apesar de ser fácil de separar, é por isso que a gente usa tanta proteção pro combo, mas ele é bem consistente e tem várias cartas para ajudar na jogada, como aqui a Reviver Monstro, Renascer um Monstro, fazer mais invocações ali, reforço do exército para buscar um guerreiro pro deck, buscar geralmente a Connector do Neo Espaço aqui quando a gente precisa dela, fusão instantânea para invocar tanto o Teseu para fazer o Hulk, porque ele é um regulador, ou para invocar o Carbonala, que é um guerreiro de nível 4. As magias de equipamento a gente só pegou que 5 é importante usar 5, você precisa de 4 no deck. Então se você comprar uma ali numa fatalidade, você ainda vai ter as 4 no deck para enviar as 4 no deck pro cemitério com a Isolde e invocar um monstro de nível 4. Então esse é o deck principal, agora vamos para o Extra Deck, onde estão as estrelas do show. A gente já falou do Teseu aqui, que serve para invocar o Hulk Fibrax, que serve para invocar um regulador do deck ou da mão que
vai ser a Esfera Vylon. A Isolde é o monstro mais importante desse deck. Quando ela é invocada por invocação Link, você adiciona um monstro guerreiro para sua mão, mas pelo resto do turno, você não pode invocar monstros com aquele nome nem ativar os seus efeitos. E seu segundo efeito, você pode enviar qualquer número de magias de equipamento com nomes diferentes do seu deck para o cemitério, por isso é importante usar 5 no deck, pois se você comprar uma, você vai poder enviar 4 para invocar por especial um monstro guerreiro do seu deck, cujo nível seja igual ao número de cards enviados para o cemitério. Com o primeiro efeito da Isolde, a gente busca o Cavaleiro do Armagedon, com o segundo a gente invoca o Greffel ativa o efeito descartando o Cavaleiro, enviando o Cyberstain para o cemitério. Então esse aí é o papel da Isolde no deck, e para trazer o nosso Cyberstain do cemitério, a gente usa aqui o número 60 do Gares, o Atemporal. Ele tem 3 efeitos, todos eles você precisa desassociar 2 matérias desse card para ativar um. Pular a próxima fase de compra e comprar 2 cards e depois descartar um card. Pular a sua próxima fase principal 1. E além disso, invocar um monstro por especial do cemitério, é esse efeito que vamos usar para renascer nosso Cyberstain, e pular a fase de batalha do próximo turno. Além disso, dobrar o ataque de um monstro seu até o final desse turno. Então a gente usa mais o segundo efeito, que é de renascer, para a gente trazer de volta o Cyberstain e tentar dar o FTK. Aqui usamos alguns links, Reprodocus, como eu já falei, um dos mais importantes, que é ele que vai mudar o Cyberstain para o tipo psíquico. E Pemasquerena para fazer invocações na vez do oponente, protege de destruição. O Unicórnio descarta um card e embaralha um card do oponente no deck dele. E aqui você pode usar os Link 4 que você quiser. A Apollousa eu não tenho, mas ela é muito importante, pois se seu FTK não der certo, a Apollousa aqui vai segurar o jogo. Você invoca facilmente 4 monstros no campo com esse deck, então a Apollousa aqui vai segurar seu jogo, talvez vai te vencer a partida junto aqui com a Access Code, mesmo sem precisar dar o FTK, você tem presença de campo para fazer invocações links muito poderosas. E a gente usa também aqui o Extério Natura quando o FTK não dá certo. Você invoca esse monstro com Cyberstain e ele é absurdo. Quando um card de magia ou armadilha for ativado, efeito rápido, você pode banir um card do seu cemitério e depois enviar um card do topo do seu deck para o cemitério para negar a ativação. Então ele entra de graça, é uma negação de magia e armadilha, e bane qualquer card do cemitério. Pode banir as magias ali, pode banir os guerreiros que você já usou e não tem como renascer, banir as magias de equipamento que você já usou. Então o Extério aqui é absurdo nesse deck e é invocado pelo Cyberstain. E agora vamos falar dos monstros que dão o FTK. O primeiro dele é o Lyrilusk Rouxinol Independente. Ele ganha 500 de ataque de acordo com seu próprio nível, então é só 1, e não é afetado por outros efeitos de card, então ela fica ali no campo por muito tempo. E uma vez por turno você pode causar dano a seu oponente igual ao nível desse card vezes 500. Você já deve ter visto esse combo aqui com o Rei Supremo, mas infelizmente o Rei Supremo não pode ser invocado pelo efeito do Cyberstain, mas tem uma carta que faz a mesma coisa que o Rei Supremo que pode, que é a Vento Bruxa Sino de Cristal. Eu posso escolher um monstro em qualquer cemitério, e até a fase final o nome desse card se torna o nome original do monstro, e eu posso substituir esse efeito pelos efeitos originais daquele monstro. Então a gente copia o efeito aqui da Rouxinol Independente, ela fica inafetada e ela causa 8 vezes 5, 4.000 de dano no oponente, copiando o efeito aqui da Rouxinol Independente. Temos aqui a Fênix das Chamas. Uma vez por turno durante a fase principal eu causo 300 de dano ao meu oponente para cada card no campo. Ele é o terceiro monstro de fusão que você vai invocar, porque o campo já vai estar cheio, aí você vai lá e causa um dano absurdo no oponente. E depois, como ele está limitado, a gente faz o Unicórnio, embaralha ele de volta no extra deck e invoca ele de novo com o Cyberstain, causando o mesmo dano no oponente 2 vezes. A combinação aqui Unicórnio e Fênix da Chama é perfeita nesse deck. E temos aqui o Haltzi, que durante a fase final você pode causar 1000 pontos de dano no oponente. É outro monstro que a gente invoca aí com o efeito do Cyberstain para causar dano no oponente. Vamos pro replay pra gente explicar melhor essa estratégia aí do Cyberstain e daqui a pouco a gente volta. Então estamos aqui para vocês verem como o deck funciona, lembrando que é um deck meme, é um deck de FTK, então muitas vezes não vai dar certo, mas quando dá certo é muito satisfatório, além de, como eu falei, esse deck tem outras possibilidades. Aqui a gente veio com a mão relativamente boa, já viemos aqui com o Cavaleiro do Armagedon, então a gente pode invocar ele por normal e enviar um monstro de trevas do deck para o cemitério. Vamos enviar o Cyberstain.
Pra já ter o Cyberstein no cemitério, além que a borboleta espiã vai entrar, já estamos com a esfera Vylon, estamos com a fusão instantânea, que pode ser um extender, que pode invocar o regulador, e uma cavaleiro fantasmas da lâmina de névoa, que pode negar algum efeito de monstro, ou pode servir como descarte e depois usar o efeito dela no cemitério. Mas então aqui a jogada é invocar o cavaleiro pro normal, usar o efeito dele para enviar um de treve pro cemitério, e trigar o efeito aqui da borboleta espiã, já que invocamos um guerreiro pro normal, ela vai entrar também. Aí ela entra, vai entrar por especial, o Cavaleiro do Armagedon vai enviar o Cyberstein para o cemitério, com os dois a gente já tem acesso a Isolde, que vamos fazer agora. A Isolde vai adicionar um monstro guerreiro, geralmente a gente adiciona aqui o nosso Cavaleiro Fantasma do Armagedon para descartar ele pelo efeito do Dark Grepher. Mas como já temos ele, a gente pode adicionar qualquer Cavaleiro Fantasma, que vai ser, no caso aqui, vai ser os escamas, que a gente vai descartar ele para ativar o efeito dele no futuro, se precisasse. Não vai ser necessário, mas se precisasse, né? Agora que enviamos 4 magias de equipamento para o cemitério, é essencial enviar aqui a célula de recarga telecinética, e a gente precisa dela do cemitério para ativar o efeito da esfera Vylon. Mas se você já tiver ela na mão, tudo bem, né? Mas é essencial que você envie ela pro cemitério com as 4 pelo efeito da Isolde. Então a Isolde enviou 4, buscou o Dark Grepher. Dark Grepher vai descartar, aqui nessa hora que ele descartaria o Cavaleiro do Armagedon para enviar o Cyberstein, mas como os dois já tá no cemitério, você descarta aqui um Phantom Knight e envia aqui outro Phantom Knight. Vamos banir o manto antigo, banir ele do cemitério para adicionar um card de Phantom Knight. Vamos adicionar a Brigandina porque ela se torna um monstro de nível 4. Aí Seta, como a gente não tem armadilha no cemitério, faz o efeito, ela se invoca, um monstro de nível 4. Fazemos o Dugares para renascer o Cyberstein. Usamos os efeitos do Gares, renascemos o Cyberstein. É importante renascer debaixo da coluna, porque o Reprodocus aponta para baixo. Então é importante você renascer ele sempre debaixo da coluna. Aí agora, infusão instantânea para invocar o Teseu, fazer o Hulk. A gente faz o Hulk vai invocar o Vylon da mão, invocaria do deck se tivesse no deck. Agora, e com os dois a gente faz o Reprodocus. Com Hulk e com Vylon a gente faz o Reprodocus. Aí o Reprodocus já aponta para baixo, como vocês podem ver. Ativamos o efeito do Vylon e equipamos no Cyberstein. Tem que equipar no Cyberstein para dar certo. Aqui a gente transforma o Cyberstein em psíquico, só que eu esqueci aqui de ativar o efeito do Vylon. Então eu paguei 5.000 de vida à toa aqui. Foi à toa porque era... Primeiro transformou ele em psíquico, ativa o efeito do Vylon para equipar a célula telecinética no Cyberstein. Então aqui eu não tinha percebido que eu não fiz isso, aí agora sim eu fiz certo, equipei a célula telecinética aqui no Cyberstein. Agora eu vou invocar todos os meus monstros de fusão. Invoque todos os monstros primeiro e depois ativa o efeito da Fênix das Chamas para ela causar o máximo de dano. Então vamos lá, causar 2.100, causar 1.000 e causar 500. Agora temos que enviar aqui a Lurilusk Rochinol independente para o cemitério e ter mais um espaço aqui no campo. Então você vai usar aqui para fazer o unicórnio para 3, usando 3 monstros, e devolver a Fênix das Chamas para a gente poder invocar ela de novo. Ela tá limitada no jogo por causa disso, o efeito dela não é uma vez por turno, mas com o unicórnio a gente devolve ela pro extra deck e invoca ela de novo. Então aqui vamos 500, fizemos o unicórnio. O unicórnio vai lá e descarta uma, devolve a Fênix. A Fênix você vai e invoca a Vento Bruxa, copia o efeito da Lirilusk. A Lirilusk aqui então vai causar 4.000. Causou 4.000. E aqui mais uma vez invoca a Fênix e termina lá de dar o dano. Poderíamos invocar mais uma fusão aqui para dar 2.100, mas o oponente já estava morto, né? Então esse aí é o FTK do Cyberstein, galera. Espero que vocês gostem. É claro que é um deck meme, então muitas vezes não vai dar certo, mas você tem acesso a Polusa, tem acesso ao Access Code, tem vários links poderosos aí que permitem que você jogue com esse deck de outras formas. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal, me segue nas redes sociais UbaTCG para acompanhar todas as novidades. Se você quiser e puder, vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.